Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria de podermos estar aqui nessa noite, cultuando a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Quero convidar a igreja já imediatamente a abrir suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 3. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Livro de Oséias, capítulo 3. Esperar que os irmãos encontrem. Livro de Oséias, capítulo 3. Primeiros versículos, vamos estar lendo, versículo 1. Aleluia. Amém. Depois do livro de Ezequiel, Daniel, esperar que todos se encontrem, amém? Que vai dizer assim: o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os povos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata. Um homem de cevada e meio homem de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estatutos, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém? Os irmãos tomam os assentos por esse canto, exaltando o nome do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos e fizemos a leitura nessa noite vai estar falando um pouco a respeito de um profeta chamado Oséias. A palavra Oséias quer dizer salvação, no grego significa Jesus, mas talvez você está aqui nessa noite e está perguntando quem é Oséias. Segundo a Bíblia vai nos contar, foi um dos 12 profetas em Israel, isso no século 8 antes de Cristo, e ele era filho de Beri, aleluia. E quando observamos a respeito do ministério profético, do seu reinado, isso ocorreu durante o reino de Uzias, Jotão e Ezequias. Nós vamos observar que a nação de Israel teve vários reis, e quando nós observamos a respeito dos reis que teve dentro da nação, teve reis bons, reis que levaram a nação para a presença de Deus, que levaram o povo a se santificar, que levaram o povo a adorar a Deus, mas por outra ocasião, por outro motivo, tinha reis também maus e perversos, reis que levaram o povo para um mau caminho, que levaram para fora da presença de Deus, se afastando da presença de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Mas quando observamos a respeito desse contexto aqui,
mensagem centralizada, porque de novo o povo está afastado de Deus, e uma realidade: Deus sempre tem uma maneira e uma forma para a pessoa ou para o povo voltar para a presença de Deus. E aqui nessa noite, se por acaso você se afastou da presença de Deus, Deus sempre tem uma forma e uma maneira de você voltar para a presença dele. Mas talvez você está orando e está dizendo: eu estou dentro da casa de Deus, eu estou adorando, eu estou glorificando, mas talvez você está longe de Deus, longe da presença de Deus, você não tem mais aquela comunhão com Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus, e é o que está acontecendo com Israel. Aleluia, porque dentro de Israel o povo se afastou de vez, meu irmão, da presença de Deus, e Deus vai levantar um profeta, mas diferente de outros profetas. Os outros profetas, quando nós olhamos, Deus vai dar a palavra e o profeta vai falar em alta voz: assim diz o Senhor. Mas esse profeta aqui, ele não vai falar com palavras. Esse profeta aqui vai falar com atitudes. Ele vai falar com o seu próprio testemunho dentro da sua casa, porque a sua família que é direcionada, aleluia, sobre a sua própria nação. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quando observamos para isso, vemos que Deus vai levantar esse profeta chamado Oséias, aleluia, com uma mensagem centralizada de arrependimento de seus pecados do povo, porque o povo está afastado de Deus, o povo está longe de Deus. Deus está com saudade do povo, mas o povo não quer saber de Deus. Deus quer o povo, mas o povo não quer Deus. Oh, aleluia! Estamos vivendo uma geração que Deus quer o ser humano, mas o ser humano não quer Deus. Aramacanto Emanaia, eu sinto Deus em me falar para você: estamos vivendo uma geração que vamos para o culto, mas não sentimos a presença de Deus. Mas aonde a presença de Deus, a cura, a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Se vocês observarem, o povo se afasta de Deus, aleluia, e eles estão nesse exato momento idolatrando a deuses pagãos. Sai da adoração a Deus e começam a idolatrar deuses pagãos. E o povo não quer mudar, o povo não quer voltar para Deus. Mas Deus levanta um profeta para acordar o povo. Deus está tentando despertar o povo de Israel, que é tempo de voltar para a presença dele, porque Deus ama o povo e não quer ver o povo longe de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. E quando observamos para a família,
havia uma discórdia entre os dois dentro de casa. Oh, aleluia! É por isso que quando nós casamos, é necessário que casamos com ambos o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, para que não haja esse contrariamento dentro de casa. Aleluia! Mas eu quero nessa noite que você entenda a situação dentro de casa de Oséias. Aleluia! Mas tudo isso era o plano de Deus, porque esse casamento simboliza o relacionamento entre Deus e o povo, porque o povo já não está mais se relacionando com Deus. A pergunta para essa noite é: como está o teu relacionamento entre você e Deus? Você tem se relacionado? Aleluia! Glória a Deus. Mas quando observamos, essa mulher está dentro de casa, mas eu imagino na minha mente que o Oséias nesse momento está orando, está falando com Deus, apesar da situação, apesar das lutas, apesar das provações dentro de casa, apesar das circunstâncias que vão acontecer. Oséias está tendo uma intimidade maior com Deus. Só que quando observamos, há uma contrariação entre os dois. Mas eu imagino que na oração de Oséias não era uma oração por ele, mas a oração que ele fazia era pela sua esposa. Eu imagino que Oséias, quando orava, dizia: transforma a minha esposa, Senhor, transforma a minha esposa, Senhor, muda ela, muda o sentimento dela, muda a forma dela pensar, muda o jeito dela falar, muda o jeito dela se vestir, muda o jeito, o comportamento que ele está falando era mais ou menos assim. Mas as coisas não saem do nosso jeito às vezes. Nós oramos, nós buscamos, mas as coisas nem sempre saem do nosso jeito. Oh, aleluia! Eu imaginei orando, mas nada acontecendo. Existem momentos em nossa história. Eu vim dizer aqui que existem momentos em nossa história que nós oramos, nós buscamos, mas nada acontece. Parece que tudo está fechado. Parece que nada vai se realizar. Talvez você ora para o seu esposo, uma mudança, mas não acontece. Você ora pela sua esposa, mas não acontece. Você ora pelos seus filhos, mas nada se realiza. Existem casos que a oração não está tendo resultado, mas por acaso o resultado não acontece imediato. Ela vai acontecendo aos poucos. Oh, aleluia! Aleluia! Eu imagino ele orando nesse momento, falando com Deus e falando com o Senhor sobre a vida dela, mudar o jeito que ela está pensando. Uma luta está travada dentro de casa, uma batalha no campo espiritual. Você ora por alguém, mas nada se realiza. Talvez você ore por outra pessoa, mas nada acontece. São momentos que nós estamos passando. Oséias está passando, talvez, por uma situação assim. São altos e baixos. Porque quando olhamos para Oséias, vamos ver que ele vai ter altos e baixos no seu relacionamento entre ele e a sua esposa, no casamento. Existem momentos em nossa caminhada que vai ter altos e baixos, e nós
apesar disso, Deus nos ama. Deus nos ama tanto. Aleluia. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas, não importa a provação, não importa a dificuldade, mas você veio na casa do Senhor Jesus, porque você sabe que Deus te ama, e é por isso que você está aqui nessa noite glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Mas se você observar, essa mulher vai ter filhos, vai gerar filhos, aleluia. Mas quando eu observo para isso, eu imagino na minha mente que a oração de Oséias não é somente para ele, também para ela, mas sim para os seus filhos, aleluia. Para que Deus muda, para que sejam homens e mulheres de Deus capacitados para fazer a obra de Deus. Oh, aleluia. Só que quando observamos para a história, Deus vai trazer um castigo muito grande com Israel, porque Israel está longe de Deus, e Deus urgentemente precisa que o povo volta para a presença de Deus. Não existe como um ser humano na face da terra ficar longe da presença de Deus. O que nos dá força, o que nos capacita, o que nos dá, meu irmão, força na caminhada para nós prosseguir, ainda será, meu irmão, a presença de Deus. Não há coisa melhor, meu irmão, neste mundo do que sentir a presença de Deus, do que sentir a graça do Espírito Santo de Deus. Oramaia, somanaia. Mas quando observamos, o castigo chega sobre Israel, mas Deus queria fazer o povo voltar para a presença de Deus, para o povo ser restaurado. Aleluia. Para o povo ser restaurado de novo. Glória a Deus. Existem momentos em nossa caminhada que precisamos também ser restaurados quando acabamos se afastando da presença de Deus, quando por um segundo ficamos longe de Deus, quando achamos que estamos longe de Deus, vamos à casa do Senhor, mas estamos longe de Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, mas ainda estamos longe da presença de Deus. É por isso que nossos cultos não têm mais a presença de Deus. É por isso que nossos louvores não existem mais a presença de Deus. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos contar que nesse momento Israel é restaurado e voltado para a presença de Deus. Oh, coisa linda é quando o ser humano volta para Deus, volta para a presença de Deus. Não há coisa melhor, é que nós estamos pertinho de Deus. E talvez essa noite você tenha saído um pouquinho longe da presença de Deus, e Deus está com saudade. Oh, aleluia. Eu sinto essas palavras em dizer para você: Deus está com tanta saudade. Aleluia. Ele está dizendo: é tempo, igreja, de voltar para a presença dele. É tempo, meu irmão, de voltar para a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando observamos para a história de Oséias,
investia na vida dela, acreditava nela, que poderia ter uma mudança. Você ora pela sua família tendo uma mudança, mas nada acontece. Orar mais, somar. Você tenta orando, ora a Deus para que tenta uma mudança, mas nada se realiza. E parece que os céus estão fechados, parece que nada se realiza, mas existe um tempo, existe um momento, é o que vai acontecer com Oséias, porque quando observamos para a história, a Bíblia vai nos contar que essa mulher, ela volta ao que fazia antes. Oséias, Deus vai olhar para Oséias e vai dizer: vai a casa, reconcilia com ela. Mas lembrando que na vida de Oséias foi luta, foi provação, foi dificuldade dentro do casamento, foi provação que eles estavam vivenciando. Mas o porquê Deus vai dizer para Oséias fazer isso? Porque isso é um sinal de amor e afeto. Porque assim como Oséias buscou a mulher, a esposa dele, assim é Deus, que nos ama e não quer ver nós no mundo perecer. Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui em dizer para você que, apesar, meu irmão, que nós estamos longe da presença de Deus, Deus sempre tem uma forma de buscar nós, porque Ele nos ama com amor e afeto. É o que acontece com Oséias e com Gomer. Mas Oséias vai buscar, mas quando Oséias vai buscar, ver a situação que ela está vivendo, porque quando nós olhamos melhor a respeito, aleluia, do lado da prostituição daquela época, a pessoa não tinha a liberdade, a pessoa era escravizada, meu irmão. Há momentos que nós também fomos escravizados pelo mundo lá fora. Nós éramos escravos do erro, das falhas. Hoje nós não estamos escravos do mundo, porque nós estamos aqui dentro adorando a Deus, porque Deus nos tirou dessa escravidão que nós vivíamos. Isso se chama amor e afeto. Oh, coisa linda quando olhamos para isso. Oséias vê a situação dessa mulher e vai comprar a mulher de novo. Aleluia! Apesar disso, Oséias não desistiu dela. Poderia desistir, poderia, mas assim como ela, ele não desistiu. Assim é Deus. Deus não desiste de nós. Deus nunca desistiu de você, meu irmão. Não importa as falhas, os erros. Nós erramos como seres humanos, nós pecamos como seres humanos, mas mesmo assim, Deus nunca desistiu de nós, Deus nunca abandonou de nós. Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus, porque Deus nos ama, meu irmão, um amor, meu irmão, incondicional desse. Oh, aleluia! Mas quando observamos para isso, ele vai comprar de novo ela, levando para a sua casa de novo, restaurando de novo o casamento. Ele poderia desistir do casamento e tentar outro, mas não era a vontade de Deus, não era o que Deus tinha. Deus falou para ele: vai lá e reconcilia com ela. Mas não foi ele que errou, não foi ele que falhou, mas alguém vai ter que pedir perdão, alguém vai ter que falar que errou.
Santo é o nome do Senhor Jesus. Fiel até Jesus, vim buscar a igreja. Pelo grande evento que nós estamos esperando, que um dia vai chegar. Aleluia! Mas nesta noite, vou estar encerrando, aleluia, dizendo que como igreja, nós devemos ter uma aliança forte com Deus, uma aliança forte com o Senhor Jesus, e essa aliança, ela não pode ser quebrada por nada. Se você observar, eu já estarei encerrando, se você observar em uma aliança de casamento, é a mesma coisa, o mesmo sentido, o mesmo símbolo. Deus quer fazer uma aliança nova com você, não pode ser quebrada. Uma aliança dessa não pode ser desfeita. Vemos vários personagens da Bíblia Sagrada que fizeram aliança com Deus. Vários personagens da Bíblia Sagrada que tiveram alianças restauradas. A sua vida foi restaurada, o seu casamento foi restaurado, a história deles foi restaurada, porque tiveram uma aliança forte com o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar fazendo oração nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus, amado Pai, aqui estamos, Pai, em tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, vem abençoar, Pai, a vida de cada um, Pai, que colocou o seu pé sobre este lugar, Pai. O Senhor sabe aquilo que eles precisam, Pai, e necessitam, Pai. Ora para o coração dele, ora para o coração dela, Pai, para aquilo, Pai, que estão precisando, Pai, para chegar em um nível mais alto, Pai, para patamar mais alto, Pai. Levanta sobre esse lugar, Pai. Homens e mulheres de Deus, Pai, para fazer a tua obra, Pai, para fazer a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa levantar pessoas sobre esse lugar, Pai, para fazer, Pai, algo divino e espiritual, Pai, sobre esse templo do Senhor Jesus, ó Pai. Que a tua presença, Pai, ela pode ser real no nosso meio, Pai. Que essa palavra aqui, Pai, pode ter sido, Pai, para edificação, Pai, da sua igreja, Pai. Que essa palavra, Pai, ela não volta vazia, Pai, mas volta, Pai, alimentando pessoas, Pai, pessoas que precisam de um alimento espiritual, ó Pai, de algo divino, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai, que está no seu lado, na sua casa, Pai, que não puderam vir nessa noite, Pai, cultuar a Deus, ó Pai. Que o Senhor abençoa, Pai, a cada um. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.